Boa noite. Nós vamos entrevistar hoje o diretor do Colégio Mário Quintana. Como vai, Valério? Carlos Valério, companheiro, amigo e um empresário que vem fazendo um trabalho importante na cidade, na área educacional. Tudo bem, Valério? Tudo bem, Rubens. Boa noite aos telespectadores. É um prazer, né? Sempre falar com um amigo e discutirmos as questões ligadas à nossa área, que é a área da educação. É o nosso segundo programa ao vivo com o professor Valério, que é um companheiro de primeiro momento do nosso trabalho no blog Amigos de Pelotas, prestigiou o nosso trabalho, investiu nele, é um dos anunciantes, um dos primeiros anunciantes, né, Valério? É verdade, né? É um dos primeiros a acreditar no poder da internet como veiculação de informação. Por isso eu trago hoje não apenas um empresário de êxito no setor, mas também um parceiro e uma pessoa que admiro pela compreensão que ele tem do mercado e das possibilidades na internet. Mas o papo hoje aqui vai ser um pouco sobre a vida empresarial dele e também um pouco sobre o mercado da educação e também sobre Enem, mecanismos de acesso, enfim, educação é um assunto que ele conhece bem, domina bem. Professor Valério, vamos começar sobre o Enem. Você acha que o Enem é um mecanismo ideal de ingresso no Brasil? Bom, primeiro eu queria fazer um parênteses, que é para falarmos sobre a tal xenofobia. Me parece que as coisas estão mal colocadas, ou foram muito mal colocadas aqui em Pelotas até esse momento. A Universidade Federal de Pelotas, eu não sei quantos anos tem, mas no mínimo 40 anos já de existência. Sim. Há 40 anos que a Universidade Federal de Pelotas recebe, abriga vestibulandos dos mais variados matizes, das mais variadas origens, procedências, etc. Então, a pergunta é simples: houve xenofobia em Pelotas durante 40 anos? Evidente que não. Eu sou natural de Rio Grande e estou aqui em Pelotas há muitos anos trabalhando. Sim. Basta olharmos os convites de formatura da Universidade Federal de Pelotas, dos cursos de medicina e odontologia, que esta ideia de xenofobia cai por terra. 80% no mínimo, meus amigos, nos convites de formatura da medicina e da odonto são de alunos de fora da cidade de Pelotas, fora do estado do Rio Grande do Sul, inclusive. Quando a gente fala em xenofobia, porque houve uma audiência recente na Câmara de Vereadores de estudantes, né, contrários ao Enem, porque o Enem propicia a vinda de mais estudantes, ou facilita a vinda para Pelotas, né, para os locais do Brasil, né, de estudantes de outros lugares. Torna mais fácil isso. Então esse receio fica maior, não é? É por isso, não? Em primeiro lugar, eu acho que é outra discussão. Não sei se torna mais fácil. Eu acho que é uma bela discussão a ser feita, porque recente tivemos uma edição séria, ou entre aspas, séria, né? Foi uma bagunça, mas tivemos uma edição do Enem, só uma. Então não acho que já dê para dizer isso. As pessoas em educação se precipitam, elas já passam a defender teses, como a gente ouve por aí na mídia, com uma edição só. Em educação não é assim, as coisas precisam de tempo. Bom, então eu vou voltar à pergunta inicial. Não existe xenofobia, na minha opinião, não existe na cidade de Pelotas, no que diz respeito às questões relativas a ingresso nas universidades. A Federal de Pelotas sempre foi aberta a todos os vestibulandos. O vestibular é público. Nós já certamente tivemos alunos do Acre, sei lá eu da onde, formados aqui em Pelotas. Ok. Bom, depois eu gostaria de discutir essa tal facilidade que é de vir alunos de fora. Vamos ver. Mas eu gostaria de dar a minha opinião sobre o Enem, que eu acho um modelo chapa branca, um modelo político partidário, um modelo que interessa para quem está carteando, quem tem, evidente, o cheque para assinar, para liberar verbas, etc., etc., que é o governo. Não acho que isso seja pedagógico, não acho que seja um modelo bom, muito pelo contrário, na minha opinião, vai acentuar as diferenças regionais.
Não acho que seja, me parece um modelo cínico, hipócrita e que se mascara como sendo democrático, que vai permitir o acesso fácil de alunos. Qual é o aluno que virá para a Federal de Pelotas, me digam, fazer pedagogia na Federal, lá de São Paulo? Nenhum. Vou falar em tese, pode ter um. Quais alunos que virão aqui fazer letras na Federal de Pelotas? Quais? Nenhum. E daí eu vou listando. Quais, agora sim, quais alunos que virão de fora prestar vestibular para medicina e para odonto? Muitos. Só que, Rubens, muitos já o fazem há muitos anos. Basta olhar o convite de formatura. Sim. Há muitos e muitos e muitos anos que as pessoas descem no Salgado Filho, lá, o pessoal de São Paulo, de Curitiba, de Florianópolis, descem no Salgado Filho, fretam ônibus e aportam aqui em Pelotas e lotam o Café Aquários no final de semana, prestando vestibular para quê? Para medicina e para odonto. Ninguém vai vir fazer direito na Federal de Pelotas. Por quê? Por que não? Ora, porque eles têm lá 500 faculdades de direito a um custo baixo. Porque o governo está liberando para o aluno vir de São Paulo fazer direito aqui, mas ele não está pagando casa, comida, alimentação, remédio, seguro-saúde, nada. Então é muito mais barato fazer uma privada em São Paulo do que vir fazer a federal aqui. Então quer dizer que por mecanismos econômicos também essa acusação de xenofobia cairia por terra? Pelo menos me parece muito claro, para mim é muito claro isso. Ora, os alunos sempre, a Federal já teve N modelos de acesso, já tivemos vestibular onde era prova analítica expositiva, aí mudaram, a prova era só de marcar, era 4 dias, mudaram para 2 dias, enfim, a Universidade Federal de Pelotas é um laboratório, basta olharmos, e nós trabalhamos nesta área há muitos anos, se pegarmos da década de 80 para cá, as mudanças que houve nos formatos de ingresso da Federal de Pelotas, eu perdi a conta. Quando chegou na quinta, eu parei de contar as mudanças. Porque sempre alunos de fora vieram para cá, se formaram aqui, se estabeleceram aqui e vivem aqui até hoje. Vários, né? Então não é o Enem que vai dizer para nós aqui que ficou mais fácil as pessoas virem de fora para cá. Não, continua igual. Ah, mas as estatísticas, olha, eu vou acreditar em estatísticas do governo neste sentido? Claro que não. Eu acredito nas pessoas da Universidade Federal de Pelotas, que são pessoas sérias. Eu acredito nas pessoas que trabalham aqui. Agora, quem trabalha lá, ora, por favor, a gente não é ingênuo, né? Um descalabro que é Brasília, e Brasília que comanda esse processo. Esse processo foi montado para favorecer o quê? Blocos econômicos. Da onde? Ora, São Paulo, Rio, Minas. Evidente. O que vai acontecer? Vai acontecer que lá a preparação, evidente, é maior, é melhor, a renda é maior, e claro, lá os caras têm mais tempo para estudar, ganham mais e vão se preparar melhor. E aí, os mesmos que viriam para cá através do modelo antigo de ingresso, virão através do Enem. Agora, para o pobre não mudou nada. O pobre continua sem ter acesso às federais. Ou por acaso tem educação física de noite na federal? Né? Não, parece que agora vai ter. Sim. Então, o pobre continua sem chance. O pobre continua tendo que fazer uma privada. Está tudo invertido. Qual seria, então, aí um modelo ideal de acesso ao ensino superior? Olha, Rubens, eu acho que não existe um modelo ideal. Existe um modelo, as universidades federais, elas têm autonomia, me parece, entre aspas. As universidades federais têm o seu modelo. Vamos pegar o curso, será que o curso de medicina, de odonto, de direito da Federal de Pelotas tem a mesma ideia, tem o mesmo sentido do que esses cursos lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro? Claro que não. Por quê? Por 1000 motivos, até por uma questão regional, por uma questão de investimentos, de tecnologia, de aporte. Quer dizer, então como as universidades têm formatos diferentes de trabalho, evidentemente que elas, na minha opinião, deveriam ter liberdade para escolher o formato de ingresso. Então, eu defendo a tese de que as universidades teriam que fazer o seu próprio vestibular, criar as suas regras, criar a sua metodologia e
por consequência, fazer este formato. Mas é assim que acontece, não? Não, agora não, né? Elas optam pelo se querem adotar ou não os Sim, mecanismos. Mas né? O que nós estamos vendo de pano de fundo? Por que o Enem foi criado da noite para o dia? Eles atropelaram a todos. Uma falta de ética total. Por quê? Porque nós estávamos trabalhando em cima de um modelo e da noite para o dia eles trocaram tudo sem perguntar nada. Como se fossem donos. Olha, eles são funcionários públicos. São pagos pelos nossos impostos e pagamos muito imposto. Eu sei como a gente paga muito imposto. E sempre todo mundo de olho ali. Vem cá, eles estão trabalhando certinho, não estão? Quer dizer, e eles agem como se fossem donos, né, do processo. O reitor tomou uma medida, na minha opinião, extemporânea, mas forçado, certamente, por quê? Ora, porque o MEC libera dinheiro, né, libera verbas para quem aderir ao processo. Não aderiu, não vai levar. Então, o reitor deve ter ficado esnucado. O que eu faço? Né? Vou deixar de receber dinheiro ou vou receber dinheiro? Tanto é que nunca, eu imagino, a cidade de Pelotas ou a Federal recebeu tanto dinheiro como agora. É verdade. Mas eu duvido que isso teria acontecido se a Federal tivesse feito a opção pelos estudantes. Né? Ela fez a opção pelo dinheiro, pelo investimento, mas não pelos alunos, porque ela renegou todo um passado de luta, de tudo que se conquistou aqui dentro. Nós conquistamos uma série, nós quem? A comunidade da região. Eu defendo a nossa cidade, eu defendo a nossa região, os nossos alunos. Na sua avaliação, então, o reitor César Borges foi assim, vamos dizer assim, foi leniente com a política do MEC, ou foi aceitou muito fácil a política do MEC? Renegou uma tradição que você mencionou agora, antiga? Ele fez o que o patrão mandou. A verdade é essa, porque o reitor, né, na verdade, quem define o cargo de reitor é o ministro da Educação. Ele teria duas opções, né? Ou comprava a briga, ou... E podia perder o cargo, inclusive, né? Não sei se... Porque Rio Grande, não. O reitor de Rio Grande, a gente sabe que pertence ao partido atual, sempre pertenceu, que é o João Carlos Couzin, ou Couzin, que é o partido reitor. Atual, o PT? Exato. E o Couzin, sim, ele foi até secretário, reitor da FURG, foi secretário do governo Olívio Dutra. A FURG não aderiu integralmente ao modelo e está recebendo verbas também. Rio Grande teve vestibular, quer dizer, o reitor em Rio Grande, me parece, teve mais senso do que o que foi feito aqui. Aqui o que foi feito conosco quem? Com as escolas, com a comunidade, foi uma coisa absurda, né? No meio do processo. Como se a educação fosse jogar bola, ó, troca a regra. Qual foi o efeito disso aí negativo? Horroroso, né? Horroroso, porque só não avalia isso quem não está preocupado com pedagogia, com educação, quem está preocupado com obras, bom, aí o cara está preocupado com tijolo, argamassa. Mas quem está preocupado com o ensino foi um efeito devastador junto aos alunos, um efeito psicológico, porque os alunos estavam preparados para um tipo de prova, estavam preparados para um tipo de ingresso, e da noite para o dia, quer dizer, na calada da noite, né, através de um canetaço, se tomou a decisão do quê? Ora, apaga tudo que se fez até então e agora o que vale é isso. E aí foi aquela bagunça, troca data, fraudes. Meus amigos, eu vou insistir num ponto. As pessoas da Universidade Federal são sérias. Tão sérias, Rubens, tão sérias, que muitas pessoas, muitos professores que faziam parte da Coperv, na época, quando seus filhos, seus familiares iam prestar vestibular, essas pessoas se retiravam por uma questão ética. Quer dizer, nós temos a perder, os professores aqui têm um nome, têm uma tradição, eles estudaram, eles têm todo um histórico a defender. Ora, essas pessoas, nós podíamos confiar e confiamos cegamente. Agora, nós vamos confiar em quem faz a prova lá em Brasília? Nós vamos confiar na internet? Nós vamos confiar em quem lança as notas? Eu não confio, evidentemente que não. Você falou sobre uma tradição de postura, de independência, autonomia, valor e ética na UFPEL. Eu recordo aí passei algum tempo longe de Pelotas, mas lembro que Pelotas tinha, inclusive, lideranças importantes dentro da UFPEL, né? Nomes importantes, vários nomes de ponta que poderiam ser reitores, indicados a reitores e tal. Eu acho que muito desse capital ético
se perdeu nos últimos anos, na minha avaliação como jornalista. Não se vê nenhum nome mais além do nome atual do reitor que pudesse enfrentá-lo e adotar, por exemplo, uma nova postura, uma postura diferente dessa que vem sendo adotada, inclusive em relação ao Enem. Eu não sei porquê, mas me parece que as pessoas estão, os pró-reitores, enfim, as lideranças possíveis estão um pouco adormecidas na UFPEL. Não acha isso, não? Olha, eu não conseguiria avaliar porque eu não convivo, eu não vivo o dia a dia da Universidade Federal, né? A gente vive o dia a dia da Escola Mário Quintana e tem contatos, evidente. Eu até penso um pouco diferente, eu acho que a Federal tem muitas lideranças, pessoas com capacidade, com know-how, com currículo para assumirem uma reitoria. Talvez não queiram entrar no processo porque a coisa é bem complicada, é bem difícil. A briga se tornou, né? No escuro, né? Guerra de foice no escuro. É um emprego fantástico de reitor, né? Pelo que eu vejo, porque os caras pegam e não querem. É que nem deputado, eles querem se reeleger, né? A questão é essa. Então cria-se ali um monopólio de meia dúzia e aí eles fazem o que querem bem entendem. De qualquer forma, podemos imaginar que daqui a 2 anos, quando o reitor atual sair, depois de ter passado por 3 vezes pelo cargo, imagina-se que ele tenha encerrado a etapa dele como reitor. E aí talvez se inaugure aí um novo tempo e quem sabe até não se adote, né, mecanismos de ingresso mais de acordo com a tradição que vinha sendo mantida até aqui. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Olá, voltamos para o segundo bloco da nossa entrevista com o diretor da Escola Mário Quintana, Carlos Valério. Valério, o reitor César Borges disse numa audiência na Câmara que com o Enem, agora, inevitavelmente, os alunos teriam que estudar mais. Você ouviu essa declaração dele? Tem alguma coisa a comentar sobre isso? Bom, que os alunos têm que estudar mais, isso nós todos sabemos. Não precisa ter Enem para se saber isso. Há muito tempo, por exemplo, na Escola Mário Quintana, que nós estamos fazendo um trabalho muito sério, muito duro, com muita dignidade, sem nos intimidarmos, no sentido de que os nossos alunos, a cada dia, a cada ano, estudem mais, aprendam mais. Isso é uma coisa que não tem nada a ver com o Enem. Ora, quem é que disse que tem que ter Enem para estudar mais? Né? Isso aí é sofisma. Vamos mudar de assunto um pouco. Vamos lá. Eu, quando voltei a Pelotas há 2 anos, logo ouvi falar sobre a Mário Quintana, o êxito da escola e tal,
E me interessei por te conhecer pessoalmente. Te procurei, fizemos uma entrevista que foi a primeira entrevista do nosso jornal eletrônico, Amigos Pelotas, e que teve uma quantidade de comentários muito grande. Foi, se não me engano, uns 65 ou 70 comentários. Na época foi um número excelente. O que mais me interessou e que me chamou a atenção foi que numa cidade tradicionalmente conservadora, né, aferrada aos mesmos nichos de poder e etc., no campo educacional havia duas escolas aí fortes, Gonzaga e o São José, escolas não laicas, né? E tu criasse a tua escola pequena, começaste pequeno, com uma filosofia nova, moderna, e em 15 anos a Mário Quintana se tornou uma das melhores, ou a melhor escola, ou uma das ótimas escolas privadas com excelentes resultados, desempenhos no Enem. Então eu te pergunto, a minha curiosidade pelo teu esforço, dedicação e pela tua vitória, vem daí. Foi difícil tu empreender numa cidade fechada como Pelotas? Bom, claro que foi difícil e é difícil. Foi muito difícil. Foi muito difícil porque nós entramos com um projeto, com uma proposta que era totalmente oposta ao modelo vigente lá em 1995, quando a Mário Quintana abriu suas portas ali na Avenida. Bom, as dificuldades, evidente, existiram porque nós tivemos que lutar com duas instituições centenárias e que, por muitas décadas, lucraram, o termo é este, lucraram muito aqui em Pelotas, porque eram bipólicas, eram os dois. Né? O pessoal de classe média, A e B, ou fazia uma ou fazia outra. Uhum. E não dava para ver a diferença. Então nós entramos, por exemplo, na época, oferecendo, vejam só, aulas de História e Geografia todos os anos do ensino médio. Enquanto que eles, os dois colégios tradicionais da época, até porque um deles já foi até vendido, né? Mas vendido para um empresário do ramo educacional, que ainda bem que o empresário conseguiu deixar, né, uma delas aqui em Pelotas. Bom, mas esses dois colégios tradicionais, o que eles faziam? Eles ofereciam, é só olhar o boletim dos alunos da época. História no primeiro ano, mas não tinha geografia. Aí no segundo ano eles ofereciam geografia e não tinha história. Então eles formaram uma geração pela metade. Uhum. Então nós entramos denunciando isso e oferecendo, esse é um pequeno exemplo, História e Geografia todos os anos. Começamos a mudar conceitos e começamos lentamente a ter a adesão de pessoas que queriam um ensino mais qualificado, que não queriam um ensino onde todo mundo passava. Um ensino mais exigente, que cobrasse mais. E assim foi a nossa luta, uma luta que teve a ajuda fundamental de muitas famílias, de muitos pais que apostaram. Nós não tínhamos história, a nossa história era a nossa biografia pessoal. Contratamos professores só da cidade de Pelotas. Depois trouxemos professores de Porto Alegre para enriquecer. Professores de Porto Alegre, vinham de Porto Alegre, trabalhavam na Escola Mário Quintana, no nosso terceirão, e voltavam para Porto Alegre. Quer dizer, um investimento pesado, difícil, né? Nós tínhamos que tirar dinheiro do bolso, porque a escola evidentemente não dava lucro, tínhamos pouquíssimos alunos, na época aluguel muito caro, etc, etc, né? Sindicato daqui, não sei o que dali, é muito difícil hoje ter uma empresa no Brasil, ainda mais no ramo educacional, e realmente foi bem complicado, mas aos poucos a gente conseguiu crescer. Eu acho interessante como é que foi esse processo, se deu esse processo. Temos em Pelotas a fama de enfrentar novos empreendedores que têm dificuldades de implantar novos negócios numa cidade que já vem, parece que com cartas marcadas, né? Na minha área mesmo, no jornalismo, criar um jornal eletrônico, quando eu cheguei a Pelotas, criei um jornal eletrônico feito na internet. Na época, há 2 anos, portanto, quase 15 anos depois da entrada da internet no país, nós não tínhamos o tempo real na internet, nós criamos ele, né? Então, eu até hoje enfrento dificuldades para conseguir chegar em alguns anunciantes. Aos poucos, eu acho que eles vão vencendo
vão acabar compreendendo, imagino eu, que a internet é uma ferramenta moderna de grande comunicação e esse caminho vai se abrir para nós, acho eu. É que modelos antigos ainda persistem, por exemplo, nas próprias agências. Né? Se institucionalizou, por exemplo, no nosso ramo, que televisão, rádio e jornal eram os veículos, realmente eram os veículos de grande penetração. Só que com o passar do tempo, o que acontece? Tudo depende do segmento com o qual se trabalha. No nosso segmento, nós trabalhamos com classe A e B. O nosso segmento hoje ele tem, evidente, TV a cabo, ele tem internet. Então nós temos que atingir este segmento através desses veículos novos. Não vou dizer que tem que se abrir mão dos antigos, mas que, obviamente, temos que fazer mudanças, temos. A internet hoje não tem volta, tanto é que nós investimos, né, não só no Amigos, investimos neste formato eletrônico, porque esse é o formato que os alunos utilizam. Os nossos alunos não usam mais e-mail. Eu aqui, que sou velho, que uso. Os alunos usam MSN. Quer dizer, então, quem não sabe disso, evidente, parou. Então, o que acontece? Normalmente, as novidades, a tecnologia, ela brota da capital e vem para o interior. E Pelotas, realmente, às vezes, custa muito, é muito demorado. Tem uma frase tua que ficou famosa naquela entrevista, que quando surge alguém com ideias novas em Pelotas, o feudo pelotense se inquieta. Isso continua, né? Ainda mais no nosso ramo é verdadeiro, né? Nós tivemos enormes dificuldades e continuamos tendo dificuldades. Inclusive sabotagens, né? Porque o que acontece? O Mário Quintana é uma escola que busca excelência, trabalha diariamente, nós tentamos nos superarmos, nós acreditamos em mérito. Não acho que o professor tem que ganhar igual. Essa coisa que o sindicato prega, eu não concordo com isso. Acho que quem é bom tem que ganhar mais do que aquele que não é tão bom. Tu tivesse algum problema, a escola teve algum problema em relação à política do sindicato? Não, porque no caso o Simpro é o sindicato dos professores. Eu sou professor, né? Ele a mim não representa. Depois que o Simpro se tornou um sindicato político partidário, na minha visão, ele não representa os professores, ele representa uma política partidária, né? E são sempre os mesmos, né? Só olhar quem é o presidente, no ano que vem é o vice, depois é o tesoureiro, o sindicato, o Simpro é bom para eles dali, mas o professor mesmo, não vejo o que possa contribuir. Então, mas eles não nos incomodam, porque o Mário Quintana trabalha em dia, paga mais que o piso, convidamos eles para ir lá, eles vão falar o que da escola, né? Não tem o que falar. Então, o que acontece? Acontece que, como nós buscamos excelência, nós temos que inovar, nós temos que cobrar, nós temos que exigir. E aí, evidentemente, que aqueles que são mais conservadores têm imensas dificuldades nesse sentido. Ok. Vamos fazer mais um intervalo, voltamos em seguida. Olá, voltamos para o terceiro bloco com a entrevista com o professor Carlos Valério. Valério, nós falávamos sobre a atuação do Simpro. Tu achas que o Simpro precisa se reformular, então, na sua atuação? Na minha visão, totalmente, né? É um sindicato que defende os interesses, repito, político-partidários. Na minha visão, ele não contribui em nada para... É simples, é só pegar e dar a chave da Secretaria Estadual de Educação para o presidente do sindicato e a gente vai ver se aquilo que é pregado e é defendido, se eles fazem quando estão lá. Não fazem, né? Então, mas a Escola Mário Quintana não nos incomoda em nada, porque nós trabalhamos corretamente, né? Então, por isso também que não nos incomoda. Não tem o que eles irem lá e reclamarem da gente. Me diga uma coisa, em relação às diferenças entre o ensino particular e o ensino público, dá para te fazer um perfil dessas diferenças em Pelotas hoje?
Dá. Em relação aí a 10, 15 anos atrás? Dá, é um abismo, um abismo. Eu enxergo que o ensino público cada vez está pior, principalmente fundamental. Nas escolas municipais são um caos, cada vez piores. É só pegar o carro e circular, a gente vai ver, né? Enfim, realmente é triste dizer isso, a gente que trabalha em educação. O ensino privado, como o aporte é maior, como o incentivo é maior, cresce. Por exemplo, no Mário Quintana nós fazemos treinamentos quase que diários com os professores. Nós investimos em viagens para os professores. Nós investimos em tecnologia, compramos material, isso, aquilo, aquele outro. Viagens de intercâmbios? Viagens de intercâmbio. Agora, tem professores que viajam para cursos, para congressos, subsidiados pela escola, que é paga pelos pais, evidente, né? Quem mantém a escola são os pais. Nós somos uma escola, né, com fins lucrativos, mantida pelos pais, que nos apoiam nesse sentido. E na outra ponta, que é a escola pública, aí é um caos total. Cada vez não tem professor, não tem aula, não tem tecnologia, o professor não aprende, não sabe o conteúdo que vai dar, é um descalabro. Se o senhor lesse a última revista que a Prefeitura lançou, ficaria impressionado com o quadro da educação na cidade. Parece uma cidade de primeiro mundo europeu. Eu lembro, e claro, essas coisas nunca estão em matérias de revistas feitas por assessorias de imprensa de governo, né? Mas a gente sabe aí, por dados do MEC, que o índice de reprovação em Pelotas, né, na escola municipal é altíssimo, né? Eu não me lembro exatamente o número, mas é mais de 50%, né? E eles fazem assim algumas recuperações, as preces para tentar ver se aprovam um pouco mais de alunos e tal, em condições precárias. E também um último dado que eu me lembro é que apenas os alunos da rede municipal conseguem aprender 30% do conteúdo que é passado para eles. Isso são dois dados que mereceriam um caos, né? Assim, um alerta, uma luz amarela e tal. Mas em Pelotas, realmente, a escola pública municipal está muito aquém, né? Eu diria até que não apenas em Pelotas, né? Em toda a Zona Sul, sim, Rio Grande também o caos. Aqui qual é o problema? Aqui, quem é que vai dar aula no município? É quem não consegue algo melhor. Infelizmente, é meio duro, meio cru dizer dessa forma, mas só fica no município uma pessoa muito abnegada ou que não tem condições, chance de, né, conseguir algo melhor. Por quê? Porque o salário que o professor ganha é realmente uma vergonha, um salário ridículo, piada. Em compensação, isso já é histórico, né, na área educacional no país. As universidades federais já têm um padrão melhor, né? E parece que devem continuar a ter. Aliás, me surpreende, eu trabalhei na época do governo FHC, por 6 anos, eu fui assessor na equipe do Paulo Renato, ministro Paulo Renato, e o ministro foi um ministro que abriu o mercado privado no ensino superior, né? Exato. Havia naquela época uma pressão muito grande para se abrir mais vagas no ensino superior. Nós tínhamos, acho que 2 milhões só de alunos no ensino superior no país inteiro. E houve uma expansão. Houve uma expansão grande, eles investiram, no governo FHC, nos cursos particulares, nas faculdades e cursos de instituições privadas, e o governo Lula fez uma coisa assim, ele provou que o argumento do FHC e do Paulo Renato não era real. Eles diziam que não havia dinheiro para se investir em criar novas universidades públicas. O PT, o Lula, fez isso, né? E aparentemente, claro, agora tem que ter qualidade, né? Ter o prédio, ter a estrutura, isso é possível. Agora, ter qualidade, manter a qualidade é que é o desafio, né? Esse é um desafio que vai para daqui a 100 anos. Por quê? Porque qualidade em educação não é como emagrecer, é um processo muito lento, muito complicado. A questão é que nós não temos critérios, eles mudam, né, todos os processos da noite para o dia, sai um edital, daqui a um pouco aquele edital já não vale mais, já aparece outro, troca o ministro, já troca. Então, nós não temos coerência no processo educacional brasileiro. O ensino público, as universidades federais, os professores das universidades federais, realmente são aqueles que têm uma remuneração melhor do que os professores da rede estadual.
aqui no Brasil, né? Mas também não é tanto assim, não vamos achar não, né? É bem melhor, os professores das federais têm mais condições, mas claro que o que dá mais voto? É abrir. Ninguém pode criticar um governo que está criando universidades, que está criando escolas, não pode criticar. Mas, por outro lado, o que está se fazendo? Deixando um vazio de qualidade muito grande. Nós vamos formar gerações de estudantes que vão chegar no mercado de trabalho sem saber absolutamente nada. Por quê? Ora, porque é só números, né? Abre um curso, não tem nem professor. Abre uma faculdade, não tem nem professor. Aí contrata o professor foi formado sem ter conhecimento. Ou se tem conhecimento, não sabe dar aula. Então, é um círculo vicioso muito complicado e que eu vejo, no mínimo 100, 200 anos para melhorar a qualidade do ensino no Brasil, a manter-se esse tipo de trabalho que a gente observa por aí. As pessoas não estão se dando conta de que a qualidade do ensino no Brasil cada vez cai mais e mais e mais. E as famílias daqui a um pouco estão achando que isso é comum e que isso é o normal. Não, o normal como disse o reitor, tem que estudar mais, claro, mas para estudar mais ou para um professor se preparar melhor, tem que ter condições para isso. E, evidente que a iniciativa pública tem que caminhar junto com a privada. Ambos precisam caminhar juntos. Nós precisamos nos ajudarmos e não brigarmos. E com o formato que é hoje, evidentemente que o ensino público está deteriorado. Eu vou dar um exemplo de Pelotas. Eu gostaria de saber, nos últimos 10 anos, quantos alunos do Colégio Municipal Pelotense, Escola Municipal, quantos se formaram em medicina ou entraram na medicina da Federal? Da Católica eu nem falo porque dificilmente suas famílias teriam recursos para mantê-los. Bom, mas na Federal, quantos que entraram? Gostaria desse, já que se fala tanto em dados estatísticos de imigração, de alunos para cá e para lá, me deem um dado. Quantos alunos do Colégio Municipal Pelotense entraram na medicina nos últimos 10 anos? Do Mário Quintana eu digo, são muitos. Por quê? Ora, por causa da preparação. E evidente, né? Se a preparação de uma escola, não só do Mário Quintana, de outras escolas privadas, particulares, várias escolas de Pelotas particulares aprovam na medicina da Federal. E por que se fala na medicina? Porque é o curso mais difícil, é o mais concorrido, é mais complicado, tem que estudar mais mesmo. A preparação tem que ser maior e melhor. Mário Quintana tem aula todas as manhãs e 4 tardes no último ano. Todas as manhãs e 4 tardes. E mesmo assim é complicado para entrar numa medicina de uma federal. Agora vocês imaginem uma escola municipal que não tem professor, o professor falta, os alunos não têm acompanhamento, não têm orientação psicológica, não têm orientação didática, não tem nada, é um caos, meus amigos. E aí tem que ouvir de um reitor que tem que estudar mais. Ora, claro que tem que estudar mais, mas deem condições para esses jovens da rede municipal estudarem melhor. Ok, vamos fazer o último intervalo, voltamos já para o último bloco.